Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Obrigado a Deus pela Tua palavra e pelo privilégio que temos de poder lê-la, ouvi-la, compartilhá-la nesta manhã, Pai, que dedicamos inteiramente ao Senhor. E queremos, ó Deus, dar ouvidos à Tua voz, à Tua palavra. Queremos que ela fale ao nosso coração, que ela corrija o rumo da nossa vida, que ela nos encha de fé, de esperança, Pai, porque a fé vem da Tua palavra, segundo mesmo ela diz. E nós precisamos de fé para poder Te agradar. Sem ela é impossível Te agradar. Fala ao nosso coração, Senhor, e usa a minha vida como um instrumento Teu. Para isso preciso da unção e do poder do Espírito Santo, para que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a ministrar aos nossos corações de acordo com a Tua vontade. A oração que faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este episódio narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, talvez seja um dos mais conhecidos, uma das mais conhecidas histórias bíblicas. Até crianças não cristãs devem conhecer essa história de Davi com Golias, o pequeno Davi derrotando o gigante Golias. Mas, entre tudo que é narrado aqui no capítulo 17, como foi a preparação, o confronto, tudo que aconteceu, me chama sempre a atenção esses versículos que nós lemos aqui. Porque aqui estamos vendo o que Davi falou ao filisteu. O que ele, cheio de poder, de força, de coragem, de poder de Deus, enfrentando o gigante, disse a ele. Trouxe estas palavras ousadas ao gigante filisteu. E no versículo 47, ele faz aqui uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Ele diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi afirma aqui que a guerra é do Senhor, que tudo que estava acontecendo ali pertencia a Deus. E toda angústia, todo medo que pudesse vir daquela situação, ele sabia que Deus estava no controle. É uma declaração de fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza, não é, irmãos? Certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Davi ainda não tinha visto a derrota, ainda não tinha visto o gigante cair, mas ele já tinha esta convicção, esta certeza, esta batalha, esta guerra, este enfrentamento não é meu, ele é do Senhor. Então, ele descansou nessa convicção e por isso ele foi o único que se dispôs a enfrentar aquele homem tão maior do que ele, porque Davi era um pequeno homem contra um gigante. E essa é a história, na verdade, que simboliza Israel. Um pequeno povo, que sempre foi pequeno, Como eu disse aqui na quinta-feira, muitos são chamados, poucos escolhidos. O povo de Deus é sempre pequeno, é sempre a minoria. E um pequeno povo como Israel, atacado como foi em todas as épocas e até hoje continua sendo, mas os gigantes têm caído um por um, porque a batalha é do Senhor. Porque Israel é do Senhor, porque o povo é do Senhor, então a batalha pertence a Ele. E mesmo que o inimigo seja tremendamente maior, nessa convicção nós temos a certeza de que a vitória é do povo de Deus. Então o que eu vejo com isso? Que as nossas limitações
elas não são as limitações de Deus, entende? Israel é pequeno, Israel não é tão poderoso quanto a totalidade dos seus inimigos. Davi é um homem de baixa estatura, sem recursos, não era um soldado, nem na guerra estava. Se você ler a história, você verá, ele não estava na guerra, ele foi ali entregar queijo para os seus irmãos. Eu acho que Davi era mineiro, ele gostava de queijo. Ele vai levar queijo, ele está lá no campo, cuidando de ovelhas. Não é soldado, não foi treinado, não é as da espada, nada disso. Há limitações enormes em Davi, mas as nossas limitações não são as limitações de Deus. Essa é uma grande lição que esse texto traz para nós. A guerra é do Senhor. Eu sou de Deus, eu sou o povo de Deus, eu estou nas mãos de Deus, então as minhas batalhas não dependem das minhas limitações ou dos meus potenciais, mas sim de Deus, que assume para si as minhas guerras. Isso é uma verdade constatada em vários lugares das Escrituras e também nesse texto que estamos vendo. Bom, dito isto, irmãos, há algo a gente refletir essa manhã. Há sempre duas maneiras de nós encararmos uma doutrina bíblica. Isso é uma doutrina bíblica. Do Senhor é a guerra, Ele cuida de mim, Ele guerreia por mim. Isso é uma doutrina, eu posso crer nele, posso esperar nele. É uma doutrina. Agora, a verdade contida aqui nessa doutrina, ela pode ser encarada de duas maneiras. Sempre acontece isso, né? E as reações das pessoas podem ser diferentes das verdades bíblicas. Uma vez que eu entendo que a guerra é do Senhor, Davi não disse isso? A guerra é do Senhor. Se ela é do Senhor, ela não é minha, não é? Então, em outras palavras, eu posso descansar em Deus. É algo que eu posso concluir dessa doutrina. Mas a verdade contida aqui, ela pode ser usada de maneira diferente. Ela pode ser, para alguns, um relaxante e, para outros, um estimulante. Há pessoas que, diante da mensagem de fé, elas simplesmente relaxam completamente, né? Agora, não foi o caso aqui de Davi. Algumas pessoas acham assim, já que a guerra é do Senhor, eu não preciso fazer nada, eu vou dormir, porque Deus vai ganhar a guerra aí sozinho, né? A guerra não é dele, então eu vou dormir. E aí alguns imaginam até quando a Bíblia diz, descanse no Senhor, que Deus está te convidando a deitar para tirar uma soneca. Será que é isso que você entende? Quando a Bíblia diz, descanse no Senhor, opa, Deus está me dando umas férias, vou deitar, vou descansar nesse sentido. É no sentido espiritual, é no sentido de preocupações, é no sentido de não ter medo, é no sentido de encarar a vida com confiança, não no sentido de relaxar. Mas algumas pessoas, ao se depararem com isso, bom, a guerra é do Senhor, então não preciso combater, não preciso fazer nada. A seara é do Senhor, então não preciso semear. É tudo do Senhor, então não preciso fazer coisa nenhuma. Deus está no controle de tudo, então não preciso botar a mão. Não é bem assim que funciona. Na verdade, a consciência da fé, ela nos leva à ação, entende? A fé faz a gente fazer alguma coisa. Por isso Tiago disse, a fé sem obras é morta. Então a fé gera em nós uma reação. Ela é um estimulante para a gente agir e não para a gente dormir. Ela é um estimulante para a gente lutar, mesmo sabendo que eu não tenho força para vencer. Mesmo sabendo que eu não tenho capacidade, que eu não tenho armamento, que eu não tenho menor condição. Mas a fé me estimula a enfrentar e não a dormir e relaxar. Então entenda a doutrina bíblica da maneira correta. Porque com Davi foi exatamente isso que aconteceu. Ele encarou essa verdade de Deus como um estimulante que inflamou o seu coração de tal maneira que ele foi ousado de dizer na cara do gigante tudo que ele disse aqui que a gente leu. Se alguém olhasse a cena e dissesse, esse cara é louco, esse baixinho é folgado. Você conhece baixinho folgado? Tem uns baixinhos folgados, né, irmãos? Mas é o Davi aqui, o baixinho folgado. Como é que ele diz isso para um gigante? Olha, eu vou tirar a tua cabeça hoje, vou dar para os bichos, não sei o que e tal. Por que isso?
Ele é louco? Não, porque a fé, a certeza de que Deus era o controlador daquela situação, fez com que ele se tornasse alguém cheio de garra, de vida, pronto para enfrentar, sem medo de morrer. Porque ele tinha uma certeza, a certeza não dá espaço para dúvida, irmão. A certeza é uma convicção. E ele já tinha essa convicção no seu coração, por isso ele pode enfrentar o gigante. Então, todos nós temos que entender essa verdade, queridos, como um estimulante. Quando Deus manda você confiar nele, descansar nele, entregar a ele, não quer dizer que você vai ficar em casa de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Quer dizer que você vai trabalhar e ele vai abençoar o seu trabalho. Você vai colocar as mãos e ele vai abençoar as tuas mãos. O trabalho das tuas mãos será abençoado por Deus. É isso que a Bíblia fala a respeito de fé. Fé não é um instrumento para a gente deixar de fazer alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Não diz o meu justo dormirá pela fé, o meu justo descansará pela fé. Ele viverá. E viver é lutar, já dizia Gonçalves Dias. Viver é lutar, irmãos. E a gente tem que lutar, mesmo sabendo que a coisa é difícil, mesmo sabendo que o inimigo é maior, é mais poderoso, que eu não estou preparado, mas eu sei que a minha guerra é do Senhor. Então a minha atitude precisa mudar. Eu preciso entender isso. E uma outra realidade que precisa ser compreendida por todos nós é que não há ninguém aqui que não esteja em guerra. Sabia disso? A gente imagina até quando a gente está em paz, está tudo bem. Você acha que não há guerra? Há guerra, irmãos. O mundo é uma guerra. O lugar onde a gente vive é uma guerra. A vida é uma guerra. E veja, você tem um inimigo. Tem ou não tem? A Bíblia não diz que nós temos um inimigo das nossas almas, assim a Bíblia o identifica. Ora, quem tem um inimigo não está em paz completamente, está em guerra. Para não estar em guerra, eu não posso ter inimigo, mas eu tenho. A Bíblia diz que eu tenho. Então, uma realidade é eu, você, todos nós, independente se está com vida ganha, se não está, estamos em guerra. Independente se você está tranquilo, estamos em guerra. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando um meio de fazer carinho na gente. Não, de devorar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Há alguém querendo te destruir. Não estou querendo botar medo em você, mas é uma realidade. Não pensa você que porque está tudo bem, está tudo tranquilo, você não está em guerra. Estamos em guerra. Você só vai deixar de estar em guerra quando você morrer e for estar com o Senhor. Aí sim, paz celestial. Amém? Aí sim, acabou tudo, a guerra acabou. Dos olhos toda lágrima será enxugada e você viverá para sempre com o Senhor. Mas enquanto estiver vivendo, você está em guerra. E aí, se eu estou em guerra, o que eu tenho que encarar? A doutrina bíblica que eu acabei de falar. De quem é essa guerra? Do Senhor. Por que ela é do Senhor? Porque eu sou do Senhor. Você é do Senhor? Se você é do Senhor, a tua guerra é do Senhor. Amém? Esse é o raciocínio que nós temos que entender para compreender o que Deus está querendo nos ensinar aqui. Agora, condições para que essa guerra seja do Senhor. A primeira eu disse a você, eu tenho que ser do Senhor. Se eu não sou do Senhor, não adianta invocá-lo para dizer, vence a minha guerra. Não vai rolar. Tá? Você é dos escolhidos ou você é dos chamados? Você é do Senhor, então a guerra é do Senhor. Se não é, nem tente. Deus não é um amuleto. Eu vou repetir as palavras de Davi e vai dar certo comigo. Não vai. Não vai dar certo. Deus não é um amuleto, a palavra de Deus não é um mantra para a gente repetir para ela dar certo. Não é abracadabra, não é palavra mágica. Eu tenho que ser do Senhor. E além disso, o que é mais necessário para que a minha guerra seja do Senhor? A minha guerra tem que estar de acordo com os interesses do Senhor.
Isso também é outro problema que alguns ignoram. Ah, eu sou do Senhor, mas me meti numa guerra que Deus não tem nada a ver com isso. Essa aí é tua. Vai que é tua, Tafarel. Essa não é de Deus, não. Você se meteu nela. Ah, agora eu quero, porque eu sou do Senhor, a guerra é dele. Não. Esse buraco foi você que cavou. Então eu tenho que entender, do Senhor é guerra. Mas se a guerra for pela verdade, pelo direito, pela santidade, pelo amor, se for por princípios de Deus, a guerra é do Senhor. A guerra é por algo que Deus aprova, a guerra é do Senhor. Às vezes eu estou em guerra porque estou querendo algo que Deus não aprova. E alguns têm a cara de pau de orar por uma coisa que Deus não aprova. Você está perdendo seu tempo. Ou invocando uma proteção para algo que Deus não aprova. Deus nunca vai proteger aquilo que Ele não aprova. É simples assim, irmão. Simples, simples, simples. É o que Deus aprova? Então, a batalha é do Senhor. Abra aí o Salmo 45, versículo 3 e 4. Salmo número 45, versículo 3 e versículo 4. Está escrito assim: cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. Descreve o verso 3 aqui um herói, vestido, empunhando a espada, todo posudo e tal. E diz, você é um herói, né? Essa é a tua majestade, cavalga prosperamente. Tem um detalhe, pela causa da verdade e da justiça. Se não é pela causa da verdade e da justiça, não põe Deus no meio porque é furada. Não vai acontecer. Primeiro, você tem que ser do Senhor. Segundo, os teus motivos e os teus propósitos têm que ser também de Deus. O nome de Deus tem que estar envolvido nessa guerra para que a guerra seja do Senhor. Não basta ser apenas o teu nome envolvido, mas o nome de Deus. O que deu a Davi essa convicção são os próprios fatos narrados aqui, irmãos. Você já leu a história de Davi, de Golias? A Bíblia diz aqui que Golias ia todo dia diante do exército de Israel, que estava lá, e começava a xingar, começava a debochar, começava a dizer, não tem homem aqui não, mais ou menos assim na minha versão. Como é que é? Cadê? Quem é que vai me encarar? Covarde, bando de frouxo. É assim que ele ficava. Todo dia ele ia falar isso. Para quem que ele está falando isso? Para aqueles homens que estão lá. Mas aqueles homens estão representando. Quem que eles estão representando? Deus. O exército de Israel é o exército de Deus. É o exército do povo de Deus. E Golias está todo dia afrontando. Quando ele afronta o povo de Deus, Deus toma para si essa afronta. Então, o nome de Deus está envolvido nessa causa, então a guerra é dele. Ah, mas o nome de Deus não está envolvido, é só o meu nome, então a guerra é tua. É contigo mesmo. Tem que estar o nome envolvido. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós que somos do Senhor, temos que viver para a glória do Senhor. Amém? Você lembra de um versículo bíblico lá no Novo Testamento, em que Paulo diz que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus? Comer, beber, ele cita essas coisas. Qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Se isso é verdade, qualquer coisa que fizerem contra você, é contra Deus que estão fazendo. Porque você é alguém que dá glória a Deus. E dar glória a Deus não é chegar aqui na igreja e gritar glória a Deus. E lá fora, falcatrua. Glória a Deus é lá fora que a gente dá, né? Aqui a gente só confirma. Mas o glória a Deus é na vida. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E aí, a guerra então passa a ser dele. Isaías capítulo 40, versículo 5. Isaías capítulo 40, verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá,
pois a boca do Senhor disse: a glória de Deus não será maculada. Então, se você é para a glória de Deus, a sua guerra é a guerra do Senhor. Outra coisa importante a observar também para restringir o sentido dessa palavra é que eu só posso combater na força de Deus. Se a guerra é do Senhor, é na força de Deus que eu vou fazer. Entenda o que disse Jesus, e nós lemos outro dia esse texto aqui, João capítulo 15. Vamos ler? Versículo 5. Olha o que o Senhor Jesus está aqui nos ensinando. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. A guerra do Senhor, eu sou o instrumento de Deus dessa guerra. Ele faz através de mim, enquanto eu estou ligado a Ele, porque sem Ele nada posso fazer. Então eu só posso combater na força do Espírito Santo. Quem é que deu força a Davi para vencer aquele gigante? Foi Deus, irmãos. Não tinha em Davi nenhuma qualidade que fosse suficiente para vencer aquela batalha. Não tinha nele, propriamente dito, nada que pudesse explicar aquela vitória. Aquilo foi na força e no poder de Deus. Então a minha guerra, porque eu sou do Senhor, porque os meus motivos são santos e verdadeiros, porque é Deus que está sendo ofendido, e na força do Espírito Santo eu vou lutar, certamente eu vou vencer. Então isso quer dizer que eu não posso agir por conta própria. Amém? Sabe qual é o problema de mensagens como essa? Que a pessoa escuta, do Senhor é a guerra, eu vou vencer e tal. E se o pastor quiser, ele bota você nas alturas, sabe? Ele, se quiser, ele dá uma injeção de ânimo que você sai daqui voando. Né? Você sai daqui nas nuvens, né? Eu vou vencer tudo e não sei o que. Não, não é bem assim, meu querido. Você vai vencer se a guerra for de Deus, se for pela verdade, né? Se for na força do Espírito Santo. Você vai vencer também se você não agir por conta própria. Não é por conta própria. Davi foi dirigido por Deus. As palavras vieram de Deus, não por conta própria. Nós não somos, como se diz aí, franco-atiradores, que atiramos para tudo que é lado. Acertei um, pronto, tá bom. Mas atiro em todas as direções. Não. É na direção do Senhor. É na maneira de Deus. É sob o comando de Deus. Amém? Porque eu fui chamado por Deus. Leia comigo 1 Timóteo 6,12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 6, versículo número 12. Um texto também bem conhecido, em que Paulo diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. O combate é de Deus. Eu fui chamado por Deus. Eu não ajo por conta própria. Não faço pelo que me dá na telha. É na direção do Senhor, na força do Senhor e por causa da causa do Senhor. Então, a guerra é do Senhor. Os que me afrontam não serão vitoriosos, se essas condições forem satisfeitas. Então, entendendo isso, como é que eu posso agir? Já que eu disse aqui no início da mensagem que essa certeza tem que me levar à ação e não a relaxamento. Como é que eu devo agir e guerrear para vencer a guerra? Olhando para Davi, eu preciso fazer da mesma forma. Primeiro, se deixe dirigir por Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Não tenta fazer você mesmo, não. Não tenta reagir você mesmo. Não faça nada de cabeça quente. Não faça nada sem pensar, né? Imagina você ir dizer desaforo para um gigante sem ser de Deus essa direção. Hein? Sabe o que vai acontecer contigo? Imagina, o que o gigante vai fazer contigo?
vai trucidar você. Fui eu mesmo, vou lá pegar esse gigante aí. Vai não. Ele que vai acabar contigo. Então, na direção do Senhor, no comando de Deus, ouvindo a voz de Deus. Por quê? Se é Deus que está no comando, não tem nada a temer. Olha só o que diz a Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Não há o que temer, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Quem pode resistir ao Senhor? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá, não disse Isaías? Agora é Deus que tem que agir. Quem pode resistir a mim? Todo mundo. A Deus não. A nós, qualquer um pode resistir, mas a Deus não. Então haja segundo a direção deste, que a ninguém pode ser resistido. Não se deixe intimidar pela sua fraqueza. Crendo dessa forma, entendendo esses princípios, para guerrear, não olhe para você mesmo. Não olhe para as suas limitações, não olhe para os seus problemas, não olhe para a sua fraqueza. Imagina Davi se olhando no espelho. Aliás, tem uma cena nessa passagem de 1 Samuel 17, que é interessante, porque dizem que antes de Davi, botam a roupa de Saul nele, né, a espada, botam a armadura. Era tão pesado que ele não conseguia andar. Parecia um boneco. Chega a ser engraçada a cena, né? Por quê? Imagina Davi olhando para aquilo, não consigo nem andar com essa armadura. Olha para você e você vai ter a mesma sensação. Eu sou pequeno demais para isso. Eu não aguento essa barra toda. Eu não aguento esses ataques todos. Eu não tenho força em mim, eu não tenho estrutura em mim para aguentar essas coisas. Você pode olhar para você e dizer, eu sou baixinho, eu sou fraco, eu não tive infância nem, como é que eu posso enfrentar isso aqui? Olha só o que diz, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Deus está dizendo para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quer vencer, irmão? Não se deixe intimidar pela sua fraqueza, não se deixe impressionar pela sua limitação, por quão fraco você é. Entenda isso, quando você é fraco, aí é que Deus é forte na sua vida. Quando a causa é de Deus, quando é pela verdade, aquilo tudo que eu falei, você não olha para você mesmo, você não olha para o seu tamanho, você não olha para a sua capacidade, porque você sabe que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não foi enfrentar Golias com outros muito maiores. Davi mesmo tinha um irmão muito maior que ele, Eliabe. Deus podia pegar a força, a altura de Eliabe, a experiência de guerra e fazer então através dele. Mas não, Deus fez através de Davi, que era impossível de acontecer. Tantas limitações num homem só para enfrentar uma dificuldade dessa. E assim é que acontece, você precisa guardar isso no seu coração. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando não há mais recurso nenhum em mim, aí é que se manifestam os recursos maiores de Deus. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Baseado nesse princípio de que é Deus que nos dá a vitória. É Ele que age em nós e através de nós. E a força que temos, seja ela qual for, ela vem do Senhor.
Então eu preciso entender isso para entrar na batalha. Quer queira, quer não, eu já estou nela. Entendeu? Você já está na batalha. E agora precisa entender que é na mão do Senhor que você deve estar. Então eu preciso mudar as minhas atitudes. Para vencer a guerra, eu preciso mudar. Às vezes vejo alguns irmãos tendo derrotas porque não mudam. Porque não mudam as suas atitudes. Porque não mudam a sua cabeça dura, a sua maneira de pensar, a sua forma de agir. E aí estão sempre perdendo, sempre perdendo. E aí talvez até duvidem dessa palavra. Quando eu digo do Senhor é a guerra, a pessoa diz, menos a minha, porque eu sempre perco. De repente perde porque a tua não é de Deus, você não está no lugar certo. Você não está fazendo direito. Você não está se humilhando na mão do Senhor. A atitude precisa mudar para que a gente vença, irmãos. Abra aí em 1 Coríntios, um pouquinho atrás, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Olha o que a Bíblia diz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A postura de Deus para nós. Veja a postura de Davi, mesmo sem condição, mesmo sem nenhum atributo que lhe qualificasse, ele tem uma atitude, uma postura varonil, fortalece o seu coração, fica firme e enfrenta o gigante. Será que nós temos essa postura, irmãos? Eu tenho falado à igreja, eu tenho visto hoje um tempo de gente tão fraca, tão frouxa, né? Brinquei até com você outro dia falando do pintinho de granja, desmaia por qualquer coisa. A gente não pode ser assim, ou pode? O que esse versículo diz para mim, para você? Porte-se varonilmente. Postura é o que Deus está pedindo aqui. Vigilância, firme na fé, fortalecido. Nós somos de Deus ou não somos? Deus está conosco ou não está? E qual é a minha postura? Minha postura é, ó vida, ó azar, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito. O que eu temia aconteceu. Qual é a nossa postura, irmãos? Postura de quem confia em Deus. Não é a postura do orgulho, da vaidade, da soberba, mas a postura de confiança. Deus não trata com covardes. Dá para entender isso? Você lembra da história de Gideão? Como é que Deus selecionou os 300 de Gideão? Primeira coisa que disse, ó, quem for covarde vai para casa. Foram embora 20 mil. Eu tenho até medo de falar isso aqui na igreja. Quem for covarde vai para casa. Tem até medo. Porque, veja, 2/3 já sumiram na hora. A igreja tem 350 membros. Eu digo, quem for covarde vai para casa, 250 quase vai embora. Olha o problema aí. Foi assim que começou a história, irmãos. Eu não posso ser covarde. Eu posso ser fraco. Eu sou fraco. Você é fraco. Amém? Eu posso ser limitado. Eu sou limitado. Você é limitado. Mas eu não posso ser covarde. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não vou deixar de lutar. Eu não vou ficar ouvindo desaforo de gigante. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Entendeu? E isso aqueles homens todos de guerra não estavam entendendo. Dia a dia ouviam um gigante dizer os desaforos. Como se Deus não existisse. O que Davi fez foi apenas dizer, olha, Deus existe. E você está afrontando os exércitos de Deus. É por isso que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é coragem. É postura. Entende? E é isso que Deus requer do cristão. Postura. Seja crente. Seja homem. Seja mulher. Mas de Deus. Com postura. Com convicção. Com firmeza de caráter, de propósito. E não ânimo dobre. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está crendo, um dia não está. Não. Fé, confiança. É disso que a Bíblia fala. Do Senhor é a guerra, disse Davi. E eu creio nisso. E Deus requer isso de nós. E eu também preciso aprender a lutar com as armas e com as munições certas, irmãos. Leia agora 2 aos Coríntios, capítulo 10.
Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar, lutar, não segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que Paulo está dizendo é que as armas que a gente vai usar na guerra não podem ser as armas do mundo, não podem ser as armas do diabo. Você não combate o diabo com as armas do diabo. Por exemplo, você não combate mentira contando outra. Alguém mentiu sobre você. Vou me vingar, vou mentir agora sobre a pessoa. Funciona assim? Não se combate com as armas de Satanás. A mentira é do diabo, é própria dele. Eu não posso usá-la, mesmo que o objetivo seja bom, mesmo que o resultado a alcançar seja correto. Eu não posso me utilizar dela. Então, as nossas armas, embora a gente viva na carne, as armas não podem ser carnais. Veja, Golias tinha uma espada que devia ser o tamanho de Davi. Tentaram dar essa espada também para Davi, ele não conseguia nem carregar ela. Ele não conseguia nem levantar, que dirá atacar em Golias. Então ele foi usar uma pedra. Pedrinha, uma tiradeira. Pá. Espiritualmente falando, é algo impensável, não é? Aliás, materialmente falando, é algo impensável. Uma pedrinha contra um homem de escudo, armadura, capacete e tal. Impensável. Mas não são as armas naturais, são as armas espirituais que nos fazem vencer. Não é o nosso poderio bélico que nos leva à vitória. As nossas armas não são carnais, como Paulo diz aqui. Nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Davi destruiu uma fortaleza chamada Golias. Por quê? Com as armas de Deus, com a direção que Deus deu a ele, não da sua própria cabeça. Foi assim que aconteceu. E uma última postura que Deus espera para que a gente possa guerrear é que a gente confie na vitória, irmãos. Você vai para a luta, mas confiando na vitória e não acreditando na derrota. 1 aos Coríntios ainda, capítulo 15, vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e versículo 25. 15, 24 e 25, o apóstolo Paulo diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A vitória é do Senhor. Ele vai colocar todos os inimigos embaixo dos pés. Eu vou para a guerra confiando em Deus. Eu me apresento para a guerra confiando em Deus. Postura de vencedor. Postura de quem combate do lado certo, com as armas certas, com os motivos certos. Essa tem que ser a nossa postura. Mas encarar a guerra confiando na vitória. A vitória que o Senhor já conquistou por nós. Lembra quando Jesus disse, no mundo tereis aflições? O que ele disse mais? Tem de bom ânimo, porque eu venci. A minha vitória é a garantia da sua. É isso que ele está dizendo. Então tenha ânimo. Não vai dormir, não vai ficar na cama. Ânimo, eu venci. A vitória vem do Senhor. A guerra vem do Senhor. É Ele que está lutando por mim e eu preciso levar a guerra de acordo com a vontade dEle. Então, algumas lições que eu tiro desse texto. Primeiro, faça dessa guerra a causa de Deus e não a causa do nosso egoísmo. Não coloque Deus em guerras que Ele não tem nada a ver com ela, senão você certamente será derrotado. Vise apenas a glória de Deus na guerra e não a sua.
senão não haverá vitória para você. Que o resultado da guerra dê glória a você. Não, dê glória a Deus. Que o resultado da guerra seja para que todos possam glorificar a Deus. E não fique dizendo quem eu sou, pobrezinho de mim, mas pense quem Deus é. Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Como eu preguei aqui há 2 quintas-feiras, onde está o Deus de Elias? E Ele estará contigo, mostrando que o mesmo poder continua agindo sobre a sua vida. É apenas uma questão de você entregar tudo ao Senhor. E por fim, o último conselho: cuide dos negócios de Deus, e Ele cuida dos seus. Cuide da obra de Deus, e Ele cuida das suas obras. Cuide dos interesses de Deus, em primeiro lugar, como ensinou Jesus, e Ele cuidará dos seus interesses e das suas necessidades. Amém? Deus te abençoe com a palavra.